Preciosos irmãos, amigos e todos que nos ouvem nesta hora, é um prazer, é um momento de muita alegria para nós estarmos aqui mais uma vez, para vos transmitirmos esse programa Semente de Vida, onde nós temos discorrido aqui sobre a vida do mensageiro, do profeta que Deus nos enviou nesta última era da igreja. Ou seja, nós estamos vivendo os últimos minutinhos aqui sobre a face dessa terra e eu creio que é Deus chamando a sua última ovelha eleita, aquela ovelhazinha que compõe este corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, que qualquer hora dessas, qualquer dia desses, vai ser transformado no abrir e fechar de olhos e vai subir ao encontro do Senhor nos ares. Isto é o que acalenta os nossos corações nesta hora e vivemos na antecipação desse maravilhoso, desse glorioso dia que já está se desenrolando. Não é algo que está ainda por tomar lugar. Já está. Nós estamos em pleno processo da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós sabemos que 3 coisas estariam tomando lugar, que é o alarido, que é a voz de arcanjo, a voz da ressurreição e a trombeta de Deus, nos chamando para o encontro deles nos ares, para as bodas do Cordeiro. E vai ser um tempo glorioso, memorável e que nós vivemos antecipando essa gloriosa hora. Eu quero ler com vocês uma escritura que está lá em São Mateus, no capítulo 11, e apenas isso, no versículo 9, acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta, disse Jesus, se referindo a João Batista, e creio que nós podemos nos referirmos também com estas palavras ao mensageiro, a Elias que viria primeiro e restauraria todas as coisas, Malaquias 4, para vocês, quem sabe estão nos ouvindo pela primeira vez, ou já têm nos ouvido, né? Aqui estão algumas escrituras que você pode fazer uma averiguação quanto à veracidade dela. E Malaquias 4, 5, eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Portanto, nós sabemos que isto não se cumpriu nos dias de João Batista. Isso está falando, inclusive em Malaquias 4, está falando dos justos pisando a cinza dos ímpios, né? E está falando do que a Bíblia diz, do terceiro batismo pelo qual a terra passa, que é o batismo de fogo, e logo depois disso nós temos os justos pisando as cinzas dos ímpios. Então nós sabemos que esse grande e terrível dia do Senhor, ele está por se cumprir nesta hora, nesse tempo no qual nós estamos vivendo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E eu quero, meus preciosos irmãos e amigos, e vocês que nos ouvem nesta hora, eu quero continuar aqui vos relatando o testemunho, né, do pastor P.R. Green. Eu apenas comecei e quero dar continuidade. Penso que vai ser possível, eu abreviei bastante aqui, para nós transmitirmos aqui algumas coisas que com toda certeza vão ser uma bênção e vão ser uma ajuda para todos nós, principalmente os nossos irmãos que conhecem a mensagem e às vezes não têm um conhecimento ainda mais profundo dessas coisas maravilhosas que tomaram lugar na vida do mensageiro desta era.
E aqui eu vou me reportar a esse testemunho, né? O irmão pastor P.R. Green contando que aconteceu em novembro de 1963, nas reuniões ali em Shreveport, Louisiana, e ele disse assim, e eu disse a Billy Paul, se o irmão Branham, porventura, em algum tempo voltasse a Belmonte, eu queria patrocinar os encontros lá. As reuniões, então, foram marcadas para março de 1964 e acabaram por ser uma parte da última passada do irmão Branham em todo o sul, a partir de janeiro no Arizona, terminando em abril na Flórida. Na semana anterior à sua programação em Belmonte, ele estava em Dallas. No domingo de manhã, eu estava conversando com a minha congregação. Se vocês vierem hoje à noite, eu vou lhes contar tudo o que eu sei a respeito do irmão Branham, para que vocês saibam como convidar as pessoas para as reuniões. Naquela noite, eu já estava cerca de 15 minutos ali numa palestra de aproximadamente 1 hora e eu disse, o irmão Branham, ele é um pregador com um discurso mais demorado que eu já conheci, mas vale a pena ir às suas reuniões, porque há sempre coisas sobrenaturais acontecendo. Na mesma hora, o telefone tocou no escritório da igreja e um dos rapazes foi e atendeu. E ele voltou tão branco quanto a sua camisa. E ele me disse, o irmão Branham está no telefone. E eu fui ao telefone e interroguei, irmão Branham, você sabe o que eu estou fazendo? Eu ia lhe contar. E ele respondeu, sim, eu sei. Quando pude me recompor, perguntei, irmão Branham, estou errado? E ele disse, irmão PR, eu liguei para lhe dizer, para fazer tudo o que está em seu coração. Se você cometer um erro, eu te ligo. Que coisa, né, meus preciosos irmãos e amigos? Pelos próximos 2 anos, cada vez que o meu telefone tocava, eu pensava, o que eu fiz? Percebi que tudo o que fazia, Deus estava vendo e ele poderia mostrar ao seu profeta. Isto me conscientizou de que eu tinha que ser cuidadoso com o que eu dissesse e fizesse e pensasse. A primeira coisa que o anjo de Deus instruiu ao irmão Branham a nos dizer foi: cuidado com o que você pensa, porque os seus pensamentos falam mais alto diante do trono de Deus do que suas palavras. Você não pode dizer algo enquanto você não pensar aquilo. Seus pensamentos de hoje são suas ações de amanhã. Então, torne-se uma parte de seu caráter, que é a única coisa que você leva consigo quando você deixa este mundo. E eu penso que é exatamente isto. A única coisa que nós vamos levar aqui desta vida é a vida com a qual nós vivemos aqui, né?
E tem pessoas que às vezes não se importam, não ligam, não estão nem aí quanto ao testemunho que estão dando, quanto à sua reputação, quanto ao seu caráter, e se esquecem que muitas pessoas não querem nada com Cristo, mas estão nos vigiando, estão nos observando para encontrar alguma coisinha onde amanhã eles possam dizer assim: eu não te disse? Ah lá o crente. Ele diz que é isso, que é aquilo outro, mas veja lá a forma com que ele está agindo diante daquela situação. Por isso, amados, preciosos irmãos, amigos que nos ouvem nesta hora, vamos ter cuidado com aquilo que estamos pensando, com aquilo que estamos falando, e vamos ter cuidado porque Deus sabe de todas as coisas. Nós podemos esconder uns dos outros, mas não podemos esconder de Deus. E não podemos esconder o que quer que seja do seu profeta. E é isso exatamente o que ele está nos dizendo nesta hora. Agora ele conta também uma outra experiência maravilhosa que ele teve, que eu achei importante nós partilharmos com vocês, meus irmãos. Ele diz assim: eu acho que o irmão Brana era a pessoa mais generosa que eu já conheci. Às vezes parecia que quanto mais pobre o serviço, maior era a sua gratificação, ou seja, a sua gorjeta. Uma experiência que eu tive em um café da manhã, a forma como a garçonete nos tratou levaria a pessoa a pensar que ela teria comido chucrute no café da manhã. Nós hesitávamos em lhe pedir qualquer coisa. O irmão Brana gostava de vinagre no ovo e ele lhe pediu para trazer o vinagre. E ela indagou: para que você precisa de vinagre? Dentro em pouco, ela estava ali próximo de nossa mesa e ele disse: irmão Grimm, você acha que se essa simpática senhora ali soubesse que eu precisava de ketchup, ela me traria? E ela correu e pegou e o empurrou sobre a mesa e disse: aí está o seu ketchup. E quando comentei com o irmão Brana sobre a atitude ruim dela, ele me disse: ela teve maus momentos com seu marido antes de sair de casa nesta manhã. Precisamos ajudá-la. Nosso café da manhã teria custado cerca de $1,50, mas cada um de nós deixou uma nota de 5 como uma caixinha para ela. E quando voltamos ao mesmo restaurante no dia seguinte, nós a encontramos com uma atitude diferente. Um pouco de bondade pode fazer muita diferença, meus preciosos irmãos e amigos que nos ouvem nesta hora. E ele diz: eu já estou, quando ele estava contando acerca desse testemunho, com 72 anos. E enquanto eu estiver nesse tabernáculo terreno, eu quero que as minhas ações reflitam este grande amor e compreensão para com os outros. Em agosto de 1964, eu apanhei o irmão Brana em um grupo de irmãos. Eu acompanhei o irmão Brana em um grupo de irmãos em uma viagem de caça na Colômbia Britânica. Nas montanhas, eu era sempre o mais lento.
quando o assunto era caminhada. Ele era bem corpulento, né? Bem pesado. Então, na hora de caminhar, ele tinha uma certa dificuldade. Mas ele disse, mas o irmão Brana nunca me deixava ser o último. Ele estava sempre atrás de mim. Quando andávamos a cavalo, ele ficava atrás de mim. Nevou durante alguns dias e alguns rapazes que estavam ali passaram o tempo jogando dados. Sendo competitivos, alguns queriam que todos nós disputássemos um torneio. E eu notei que todas as vezes que o irmão Brana jogava, ele nunca ganhava. Mas eu o tinha visto jogar dardos quando estava sozinho e ele repetidamente acertava na mosca. Determinei que a próxima vez que eu jogasse com ele, eu ia fazê-lo ganhar. Joguei de forma aleatória, mas se eu fizesse 2, ele fazia 1. E se eu fizesse 5, ele fazia 4. Eu perguntei-lhe, irmão Brana, por que você não ganha? E ele disse, irmão PR, se houver qualquer prazer em ganhar, por que não posso dar esse prazer a você? E ele também me mostrou na Bíblia a palavra emulação e me contou que ela significava competição. Sua humildade era sincera em todas as suas ações. Como já comentamos, né? Em reuniões, em programas para trás, né, dessa peculiaridade na vida desse mensageiro, que ele preferia que outros ganhassem e ele perdesse. E aqui agora nós estamos vendo o porquê que ele achava melhor ou queria com que as pessoas ganhassem. Ele diz assim, se houver qualquer prazer em ganhar, por que não posso dar esse prazer a você? Então este era um prazer dele, fazer com que outros ganhassem e tivessem o sabor da vitória, se era tão importante assim para eles. E ele disse, em 1964, eu também tive o privilégio de me assentar um dia com o irmão Sidney Jackson e o irmão Billy Paul na sala de troféus em Jeffersonville por cerca de 4h30, ouvindo o irmão Brana comentar sobre as 5 manifestações da palavra falada. Enquanto ele falava sobre os esquilos, eu pensei, eu estou ouvindo um profeta de Deus ou este é o maior enganador que eu já conheci? E ele parou e disse, irmão Green, não pense assim. Isto é Deus. Se isto acontecer com você algumas vezes, isto vai mudar a sua vida. E ele nos contou sobre o peixe, os esquilos, a irmã Rat Moser e os meninos, a tempestade, o tumor da irmã Meda. E antes de sairmos dali, o irmão Sidney Jackson e eu estávamos de pé no meio do tapete feito de pele de urso prateado, que tinha acabado de voltar daquele empalhador de animais, e ele colocou o seu braço no meu ombro e orou por mim, exatamente a mesma oração que ele fez na noite em que eu o peguei e o coloquei no carro
14 anos antes. E ele então pegou uma caixa de madeira que o irmão Jackson lhe havia dado na África e tirou a tampa, e dentro dela tinha pedras que ele havia coletado e polido. E ele tirou uma e entregou-a para mim e disse: aqui está um urso marrom. Anos mais tarde, quando eu fui à União Soviética, eu soube que o emblema deles era um urso marrom. E eu tive uma recepção tão calorosa lá que me fez pensar que talvez o irmão Brana tinha visto que eu iria lá. Até hoje, aquela pedra é um lembrete para mim que eu conheci um profeta de Deus. O irmão Brana me pediu para que eu começasse uma igreja lá em Tucson. Eu tinha ouvido falar que ele havia pedido alguém para iniciar. Então eu hesitei, mas ele continuou a fazer comentários comigo sobre iniciarmos uma. Mais tarde, em 1965, enquanto eu estava falando com o irmão Brana, ele me disse: irmão Green, você nem estava aqui quando a minha comissão veio em junho de 1933. Foi exatamente quando o anjo, através daquela coluna de fogo, lhe disse que, assim como João Batista havia sido enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, a sua mensagem precursaria a sua segunda vinda. Eu nunca lhe havia revelado a data do meu aniversário, mas eu nasci em 1º de julho daquele ano e ele me disse: agora sabemos o que o 7 significa em sua data de nascimento. Mas ele não me disse o que significava. E o 1 significava que você é bom para começar as coisas. O que quer que você vá começar em Tucson, começa antes dos seus 33 anos. E eu já tinha 32 quando o irmão Brana fez esta afirmação para mim. E se ele não tivesse dito para mim, eu não teria mudado para Tucson em novembro de 1965. Eu teria esperado até o primeiro dia do ano e depois de ter feito a declaração de meus impostos, que é o que a minha família queria que eu fizesse, mas depois que o irmão Brana me fez esta afirmação, eu disse à minha família: Deus não permita que nada aconteça com o irmão Brana. Se acontecer e não houver uma igreja em Tucson, vai ser uma catástrofe para muita gente. Então, esta é a razão porque eu me mudei para Tucson e comecei o Tabernáculo Tucson. Nós abrimos a igreja apenas 5 domingos antes do irmão Brana ser tirado de cena. E eu tenho tido o privilégio de viajar por 135 países. Voei quase 3 milhões de milhas e dei 40 anos de minha vida com
um propósito: ser uma testemunha fiel do que eu vi e ouvi. Se você quer minha comissão, ela está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não sou um grande pregador de mistério ou um mestre. Meu ministério consiste das experiências pessoais e dos testemunhos que eu tenho ou que eu carrego do privilégio de ter estado com um profeta de Deus. E veja que agora, quando nós já estamos aqui prestes a encerrarmos, veja o que ele diz, as suas palavras aqui, encerrando o seu testemunho, que com toda certeza tem sido de uma grande valia, de uma grande ajuda para todos nós cristãos que vivemos à luz desta mensagem que Deus tem nos enviado nesta hora. O irmão Brana era exatamente um homem como Elias. Ele era um homem. Ele foi um filho adotado de Deus, como a Bíblia se refere a isto, que era amado por Deus, em quem Deus tinha confiança e um exemplo para todos nós. Ele tinha caráter para lidar com a palavra falada de Deus. Enquanto não tivermos este mesmo caráter, não teremos a capacidade para falarmos a palavra. Porque sem esse caráter, alguns provavelmente iriam falar para o outro deixar de existir. Então, nós sabemos que a igreja está ascendendo rumo a esta hora em que a palavra de Deus se materializará através de lábios humanos, como se materializou nos lábios do profeta mensageiro desta era. 5 vezes esta palavra foi falada e se materializou. Como esta palavra falada está por ser derramada e materializada na vida de todos os verdadeiros filhos eleitos de Deus, predestinados para estarem naquele glorioso dia do rapto. Mas, para tanto, é necessário um caráter. E que caráter é este? O caráter de Cristo. Ou seja, nós estamos aqui para refletirmos a Cristo. Algumas pessoas dizem que não há diferença entre Jesus e o irmão Brana. Mas existe sim. Jesus nasceu de uma virgem. E o irmão Brana não nasceu de uma virgem. Jesus não precisou de um Salvador. Aliás, ele era o Salvador. Mas o nosso profeta, William Brana, ele precisou de um Salvador, assim como eu, assim como você, assim como cada um de nós necessitamos. Jesus nunca disse, assim diz o Senhor. Ele disse, eu vos digo. As pessoas poderiam confundir o nosso profeta com Jesus, porque esta foi a vida que ele viveu, tão parecida com Cristo. E se o Espírito de Cristo está em nós,
É o que nossas vidas deveriam ser. Que cheguemos ao ponto onde as pessoas possam ver somente a Jesus Cristo em nós. Ou seja, que este velho homem deixe, morra, desapareça, saia de cena, para que o novo homem, que é Cristo manifestado em nós, se reflita e cumpra com o seu ministério para esta hora, para esse tempo no qual nós estamos vivendo. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos, todos os nossos ouvintes nesta hora, e que esta palavra te leve a refletir, que esta palavra te leve a buscar e a conhecer melhor este ministério que Deus nos tem dado. É o ministério do sétimo anjo de Apocalipse 10:7, Malaquias 4, 5 e 6, Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Que o amor abundante de Cristo seja derramado copiosamente por sobre as vossas vidas nesta hora. Deus vos abençoe.